Crianças, estamos aqui para realizar a correção das atividades de matemática da apostila que vocês têm em casa da aula 1. Ali eu coloquei um conceito de número natural antes de iniciar a atividade. Então, a ideia de quantidade é chamada de número natural. Os 10 menores números naturais são o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. E com esses 10 algarismos eu consigo representar qualquer número. Tanto é que ali embaixo vocês terão que representar 8 números usando os algarismos abaixo, que são 4 algarismos, certo? Acredito que cada um de vocês tenha feito algarismos diferenciados. Vou dar um exemplo aqui no primeiro, na minha apostila que eu fiz. Então, 2.350. Peguei o 2, o 3, o 5 e o 0. Formou um algarismo, 2.350. Aqui no segundo quadrinho, 3.250. Então, 3, 2, 5, 0. 3.250. Inverti a ordem e formei um outro número, tá? Ali no terceiro quadrinho, uma sugestão. 5.320. 5, 3, 2, 0. 5.320, certo? Mas quando eu receber essa apostila de volta, acredito que todos vocês tenham feito numerais diferenciados. Passando para outra questão ali que vocês teriam que resolver, vocês iam ter que responder escrevendo naquele pontilhado do lado ali, tá? Então, o primeiro ali, sou 1 a menos que 290. Quem vem antes do 290? 289. Fico entre o 617 e o 619. Quem que fica no meio desses dois números? O 618. Sou 1 a mais que 314. 314 mais 1, 315. Venho antes do 500. Quem que vem antes do 500? Quem que é o antecessor do 500? 499, certo? Passando ali, ó, embaixo, vocês terão que completar com igual, diferente, maior e menor, tá? Ali, quando for a mesma quantidade, vocês vão colocar o sinal de igual. Quando for quantidade diferente, vocês vão colocar o sinalzinho de diferente, tá? Quando for o número for maior que, vocês vão colocar virado, tá? A setinha virado para a esquerda. Quando for menor que, então vocês vão colocar virado para a direita, tá? É bem confuso, tem que pensar bem para não colocar errado, né? Direita e esquerda. Então, ali um exemplo, ó, 2104 é maior que 1204. Então, maior, eu vou colocar o sinalzinho de maior, a setinha, tá? Vamos dizer assim, ó, vamos imaginar que seja uma boca do jacaré. A boca do jacaré vai estar virado para a esquerda, certo? Ali embaixo eu coloquei um lembretezinho em verde, que é para vocês continuarem estudando a tabuada, tá? A tabuada é essencial. Todo dia a gente tem que dar uma olhadinha nela, tá? Tem que saber decora e salteado. Na ponta da língua, né? Ali, pessoal, tem uns problemas de matemática simples, tá? De adição e subtração. Mas eu queria mostrar para vocês aqui, ó, tá? Não sei se a câmera tá pegando. Eu quero que vocês façam assim. Como assim? Coloquem a continha e a resposta, uma respostinha completa. Por exemplo, ali, ó, teve alunos que me mandaram perguntar no Messenger, no WhatsApp, se era de mais ou de menos. Eu disse assim para eles: se eu ganhei, eu vou adicionar. Se eu perdi, se diminuiu, então eu vou fazer a continha de menos. Eu tenho que ler o probleminha, retirar os dados e ver se é de mais ou é de menos, se eu perdi ou se eu ganhei, certo? Então tem que ler e prestar bastante atenção. A número 1 ali, ó. Paulo tinha 20 carrinhos em sua coleção. Certo dia, ele deu 5 carrinhos para o seu amigo. Quantos carrinhos ele ficou? É de mais ou é de menos? Ele diminuiu a quantidade de carrinho dele? Diminuiu porque ele deu para o seu amigo, então eu vou fazer de menos. Então, 20 menos 5 ficou 15 carrinhos. Como que eu vou montar essa resposta? Vou fazer a continha lá no cantinho, tá? E vou montar uma resposta. Então, eu vou colocar, Paulo ficou com 15 carrinhos, ponto, né? Eu vou completar.
Não só fazer a continha e deixar lá, tá? Então, deixar aquele número solto lá. Então, vocês vão ter que fazer a continha e formar a resposta, certo? A número 2 ali. Felipe ganhou de presente de aniversário 35 bolinhas de gude. Para não deixar seu irmão mais novo triste, deu 15 para ele. Quantas bolinhas Felipe ficou? Diminuiu ou aumentou? Diminuiu as bolinhas de Felipe. Então, eu vou fazer a continha de menos. Então, eu vou retirar os dados do problema. Os dados são os números, gente, tá? Então, 35 menos 15, sobrou 20. Sobrou 20 bolinhas. Então, eu vou formar uma resposta. Felipe ficou com 20 bolinhas, certo? Número 3. Mãe de João deu para ele 50 reais para ir ao parque de diversões, sabendo que ele gastou 35 reais. Com quantos ele ficou? Então, ele gastou significa que diminuiu. Então, vou fazer 50 menos 35, tá? Que vai dar 15 reais. Então, vou formar uma respostinha lá. João ficou com 15 reais, certo? Número 4. Pedro foi ao mercado onde gastou 23 reais dos 40 que ele tinha. Quanto recebeu de troco? Ele gastou, então significa que diminuiu. Então, 40 menos 23, tá? Vai dar 17 reais. Então, vou montar a respostinha. Pedro recebeu de troco 17 reais, certo? Na empresa de Juan, há 450 funcionários. Após um período ruim, ele teve que despedir 235 funcionários. Quantos empregados há na empresa de Juan? Significa que diminuiu. Então, eu vou ter que fazer a continha de menos. Então, eu vou lá fazer a continha. 450 menos 35, que sobrou 215. Então, vou montar a respostinha novamente. Há 215 funcionários na empresa agora, certo? Número 6. Samuel emprestou 485 reais para seu primo, sabendo que ele tinha 1.250. Com quantos reais ele ficou? Tá? Então, eu vou retirar os dados do problema. Ele tinha 1.250, ele emprestou 485 reais. Então, ele ainda ficou com 765 reais. Então, eu vou montar a resposta novamente, para escrever lá. Número 7. Numa cidade há 587.435 habitantes. Após um aumento nos preços locais, cerca de 87.872 habitantes imigraram para outra cidade. Quantos habitantes aproximadamente permaneceram na cidade? Significa que diminuiu o número de habitantes da cidade. Então, o que eu vou fazer? Continha de menos. Arma continha lá, um númerozinho embaixo do outro, né? Para não dar confusão. O pontinho, um pontinho embaixo do outro, né? Que ali tem o 1.000, que daí tem o pontinho que separa, né? E vou fazer a continha de menos. Então, permaneceram na cidade 499.563 habitantes. Com a resposta montada já, né? Número 8. Vovô tem 76 anos e vovó 68. Qual a diferença de idade entre eles? Então, eu vou fazer de menos. Para mim, eu vou diminuir para saber quantos anos vovô é mais velho que vovó. Então, deu 8 anos de diferença. Então, eu vou botar lá, a diferença é de 8 anos, certo? 9. Uma escola recebeu 438 pacotes de biscoito. Foram distribuídos 178 pacotes. Quantos pacotes ainda faltam para ser distribuídos? Eu vou fazer a continha de menos, tá? 438 menos 178 que já foram distribuídos. Que deu, então, 260 pacotes que faltam ser distribuídos. Vou escrever novamente a respostinha lá. Faltam distribuir 260 pacotes de biscoito. Ponto. Né? Número 10. Dona Marta fez 825 docinhos. Em menos de um mês, seus netos venderam 487. Quantos doces ainda faltam para ser vendidos? Novamente, continha de menos. Vou armar a continha, vou diminuir e vou colocar a resposta, certo? Então, a resposta é: faltam vender 338 doces, certo? Olhem esse vídeo e vão corrigindo, tá? Na folhinha que vocês têm na apostila, certo? Até o próximo vídeo.